Olá, pessoal. Nós vamos tratar nesta aula de um tema sobre o qual possivelmente vocês não tenham familiaridade, que é a questão da função social da escola pública brasileira. Primeiro, partir do entendimento de que não há essa definição em legislação sobre o que seja a função social da escola pública. Né? Se fala sobre a função social da educação. Então, só por analogia, é que nós recorremos ao estudo da legislação que claramente se refere à função social da propriedade rural, à função social da terra, à função social da propriedade urbana. Então, nesses casos, a Constituição Federal diz, claro e objetivamente, que se a propriedade rural não for utilizada aos fins que ela se destina, ela pode ser confiscada ou desapropriada pelo poder público e dar-lhe outra destinação. A mesma coisa quando a terra, a propriedade urbana ou rural, é utilizada para fins ilícitos, se dá, reconhece a autoridade do poder público em confiscar esses espaços para dar-lhes outra destinação. Então, é por analogia que nós vamos estudar a função social da escola pública. Quais são os papéis que ela efetivamente cumpre? Nós verificamos aqui, dentre essas diversas funções, aquelas que são próprias da escola, inerentes à tarefa escolar, aquelas que a escola faz de forma complementar e aquelas que a escola faz em substituição, ora à família, ora ao poder público. Então, veja que a creche, para atendimento às crianças de 0 a 5 anos. Historicamente, não é uma atribuição própria da escola. Se a escola assume essa tarefa, ela faz em complementação à família, ou em substituição à própria família. Né? O mesmo acontece com a pré-escola. Já a questão da escolarização das pessoas com deficiência é uma atividade da escola, é uma atividade que a escola faz complementar à família e, por vezes, só até faz em substituição à família, ao Estado, ao poder público. Né? A escola, enquanto espaço de socialização, é uma atribuição própria da escola, a família também tem essa atribuição e a escola e a família se complementam, então. A alimentação, rigorosamente, a alimentação dos filhos é uma atribuição da família. Então, se a escola faz isso por meio da merenda escolar, está fazendo em complementação à família. A questão da assistência à saúde. Se a escola faz isso, faz de forma complementar ao Sistema Único de Saúde. Né? Mesma coisa em relação à vacinação. Já tratado aqueles temas transversais da ética, dos valores, do respeito, da solidariedade humanos, cuidados com a saúde, com o meio ambiente. Originalmente, isso é uma atribuição da família, e se a escola assume essa atribuição, assume em complementação à filha, em complementação à religião também, que deveria desenvolver esses valores. Né? Se a escola faz assistência social, não é uma atribuição originária, ela faz em substituição, em complementação à família. Já a alfabetização, a leitura, a escrita, o ensino da matemática, das ciências, sim, são atividades próprias, originárias da escola. Então, isso nos ajuda a entender o que são as funções próprias da escola, aquelas que a escola faz de forma complementar à família e aquelas que a escola faz, ora, em substituição ao poder público ou na ausência do poder público e não ofertar essas atividades. É mais fácil ainda entender a função social da escola pública brasileira quando se compara com a escola privada. A escola privada se limita apenas às funções didático-pedagógicas. Se ela for oferecer quaisquer outros serviços adicionais, como teatro, esporte, acesso à cultura, oficinas de dança, música,
música e tudo mais, são caracterizados como serviços adicionais a serem vendidos para quem pode pagar. Isso porque a escola privada entende a educação como um serviço a ser prestado a quem pode pagar, como se fosse uma mercadoria, né? Já na escola pública, a educação é entendida como direito das pessoas, dever do Estado. Então, esta é a grande diferença que faz com que, na escola pública, os chamados programas suplementares devam ser ofertados a todos os alunos de forma igualitária. Por programas suplementares, aí nós estamos falando nos programas de transporte, de alimentação escolar, de livro didático, de uniforme e de assim por diante, coisa que a escola privada não assume como sua responsabilidade. Então, para o exercício da função didático-pedagógica, seja na escola pública ou na escola privada, deve-se cumprir 200 dias letivos, com um total de 800 horas aulas. O objetivo é ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar as operações básicas da matemática, da física, da química, da biologia, que são os fundamentos básicos de ciências, preparar os alunos para a continuidade dos estudos, submeter os alunos aos sistemas de avaliação, fazer o registro da vida escolar, que aí permite, então, ao aluno seguir aquele fluxograma escolar, aquela lógica da linearidade e da sequenciação. Isso é a função didático-pedagógica da escola. Já no Brasil, quando falamos em funções sociais da escola pública, nós estamos nos referindo àquilo que ficou conhecido na literatura como os programas complementares, que é o transporte escolar, a alimentação escolar, a saúde escolar, a distribuição do material didático-pedagógico, inclusive o livro didático, a articulação das escolas com as redes de serviços públicos, a integração da política educacional com as políticas sociais, a gestão democrática e participativa da comunidade escolar na administração escolar, e o fato de haver diversas instâncias e mecanismos de controle social à educação. Aqui se refere explicitamente à escola pública no Brasil. Se nós formos investigar as origens da função social da escola, a literatura nos revela que lá por volta das décadas de 1940 e 50, quando os filhos da classe trabalhadora começam a adentrar a escola pública, rapidamente se percebeu a dificuldade, os déficits de desenvolvimento corporal, cognitivo e as dificuldades de aprendizagem daquelas crianças, né? O primeiro diagnóstico que se fazia era o baixo índice nutricional daquelas crianças, razão pela qual se introduziu a merenda escolar. Inicialmente, não como nós conhecemos hoje, 3 refeições por dia, mas se achava importante aumentar a qualidade da nutrição daquelas crianças, porque sem uma boa nutrição não conseguiriam ter o desempenho escolar que se esperava delas, né? Identificava-se também um certo déficit cultural nas famílias ou nos ambientes domésticos. A dificuldade de acesso a livros, jornais, revistas, cinema, teatro e de assim por diante. Então, a maneira de suprir isso foi a criação do livro didático, a criação das bibliotecas escolares. E também a utilização do rádio e da TV para ampliar o universo cultural, o capital cultural daquelas crianças e de suas famílias. Mas é um momento também que as outras áreas de conhecimento adentram a escola para socorrer a educação nesses aspectos dos déficits de desenvolvimento, de comportamento e de aprendizagem escolar. Então, há um momento na história da educação brasileira em que
o serviço social vai estar muito presente dentro da escola, a psicologia, também a enfermagem e a odontologia, né? Que era para oferecer tratamento dentário às crianças. Isso eram algumas das estratégias para se combater o fracasso, a chamada ideia do fracasso escolar, e que depois elas foram permanecendo e se consolidando na cultura escolar e viraram depois as chamadas políticas compensatórias, né? Essas questões elas são bastante estudadas em textos do Miguel Arroyo, do Pierre Bourdieu, que desenvolveu a teoria do capital cultural. Veja que essa evolução das políticas compensatórias acaba havendo um certo embricamento entre política educacional e política social. Aos poucos, a escola pública vai se tornando o principal espaço de realização das políticas sociais. Então, na cidade, não se tem espaços de arte, de cultura e de esporte, se leva para dentro da escola. As políticas de saúde, de vacinação, por exemplo, são preferencialmente feitas dentro da escola. O meio de se fazer a distribuição de renda por forma de benefícios sociais, em vez de se dar dinheiro às famílias, se dá esses subsídios por meio da escola. É principalmente na escola que se trabalha a questão da segurança alimentar, do combate ao trabalho infantil, do combate ao uso indevido de drogas e álcool. É ali que se fomenta a ideia de promover o direito à convivência familiar e comunitária. Então, veja, esses não são temas originários da educação, o que acontece é esse imbricamento entre as políticas educacionais e as políticas sociais sendo realizadas preferencialmente no espaço da escola e, consequentemente, demandando atribuições e responsabilidade por parte dos professores, né? E algumas dessas implicações que a gente vê claramente é de a escola e os professores terem que ocupar-se mais das funções sociais do que das funções pedagógicas. É lidar com os casos de droga, de violência, de maus tratos, de gravidez na adolescência, de uso indevido de álcool, das relações humanas, sociais e familiares, por vezes, e além da questão disciplinar propriamente dita, que toma muito tempo da escola e do professor, né? Veja que na formação das licenciaturas e da pedagogia, praticamente se ignora estas funções sociais. Os professores não são capacitados e treinados para exercer esse tipo de função. Então, eles têm que buscar formação adicional naqueles espaços e momentos que têm destinado a isso, né? Mas que vai significar também uma superposição de papéis e de funções, né? De outra forma, também a subvalorização do trabalho docente e, sobretudo, nesta área, nós não temos indicadores que nos revele quais são as funções sociais da escola pública brasileira, nem o impacto real que isso tem na vida da família brasileira. Essas situações que impactam o trabalho docente, o registro do absenteísmo, da falta de ausência, de evasão escolar, os casos de maus tratos e violência, as visitas domésticas que são necessárias fazer, mediação de conflitos escolares, de conflitos familiares, os atos infracionais no interior da escola. Então, não há uma clara atribuição de papéis e responsabilidades aí, o que sobrecarrega professor e professora, tendo que, por vezes, se ocupar mais das funções sociais do que das funções didático-pedagógicas propriamente dita. A escola pública brasileira faz muito mais do que ensinar a ler e a escrever, que as funções sociais ocupam mais espaço e tempo e dão mais trabalho do que as funções didático-pedagógicas, que a escola pública brasileira
tem a educação como direito, ao contrário da iniciativa privada, que tem como serviço a ser prestado, né? Os professores não recebem informação para lidar com as funções sociais da escola, nós não temos indicadores de avaliação para avaliar corretamente o que sejam essas funções sociais da escola pública brasileira, né? Então, só vocês têm acesso ao texto base desta disciplina e também algum material de apoio. Eu espero que essa tenha sido uma novidade para vocês entenderem que a escola pública brasileira faz muito mais do que ensinar a ler e a escrever. Até a próxima aula.